Agora, o que não foi muito bacana, e a gente vai reproduzir agora, porque repercutiu muito, foi a declaração do Renato sábado falando desses 4 bonequinhos aí. Bota aí a foto dos Colômbias vascaínos, por favor, Igor. Esses 4 bonecos que jogam hoje no Vasco e que foram mencionados. Marina Inestrosa, Johan Rojas, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. E o Renato foi perguntado sobre essa questão dos colombianos, né? De que não se adaptam e que o Marino estava assim, estava assado. O Renato deu essa declaração aí. Vamos reproduzir o que o Renato falou dos colombianos, porque deu uma confusão. Tá dando, aliás, uma confusão. Bota o Renato aí, por favor. Cara, o que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, eu falo para eles terem a tranquilidade para tomarem sempre a melhor decisão. Porque o desespero ali próximo da área e dentro da área é sempre do adversário. Então, quando chego aqui, nós temos acho que 4 colombianos no grupo. Eu procuro corrigir eles. Eles têm muitos erros. Muitos erros. Meu trabalho mas é falta de tempo. Eu falei, não vai ser da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%. Aí tem ainda o problema de adaptação do jogador colombiano. Eu, quando estava no Grêmio, nos outros clubes, quando me oferecia um jogador colombiano, equatoriano, que eu gosto deles, eu só dava o aval para trazerem no momento que estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano, o jogador equatoriano, eles têm eles precisam de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro com o colombiano tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo. E é difícil você jogar a cada 3 dias e corrigir tudo dos jogadores. Então, você vê que muitas vezes, né, eles tomam uma decisão errada, justamente porque eles jogam dessa forma na Colômbia ou no Equador, e aqui no Brasil eles têm esses problemas. E eu falo para eles, procuro corrigi-los, mas é adaptação, não vai ser da noite para o dia. E enquanto isso, pode ter certeza que, infelizmente, eles vão cometer esse tipo de erro, sim, por mais que a gente corrija eles. E aí, gente? Sincericídio, a gente já falou sobre isso sábado. Agora, na Colômbia, deu uma repercussão danada. Eu vi e li muita coisa, muito cronista colombiano agradecendo ao Renato. Porque muitos disseram, até que enfim alguém teve coragem de dizer isso. Porque a gente sabe que tem muito jogador colombiano que é endeusado, que vai lá para fora, mas alguns também foram contrários. Por exemplo, o John Arias é um jogador muito elogiado aqui no Brasil. Existem outros jogadores colombianos espalhados pelo mundo jogando muita bola, né? A gente vê o Luiz Dias, como é que é o nome dele? Luiz Dias, que é um jogador espetacular, jogando na Inglaterra em altíssimo nível. E aí, vou começar pelo Sérgio. Sérgio, quem de aí? Renatão, que você que estava lá na hora, ele olhou assim, pensou assim, ou ele não tá nem aí e ele deu a verdade mesmo dos fatos, Sérgio? Flávio, o Renato geralmente ele não tá nem aí, ele fala o que ele pensa e eu não discordo muito dele não, até porque a gente ouviu muito nosso próprio Jean falando isso, bem antes do Renato chegar, ele sempre falou muito sobre essa questão e, porque tem o Arias, porque... Gente, toda regra existe exceção. Eu vejo mais a dificuldade do que um cara já chegar arrebentando. Né? Tem a questão da adaptação, e vamos combinar que o Vasco é um time bem azarado, né? A gente já teve vários jogadores gringos que tiveram problema de adaptação, né? Palácios, Orejano, agora tem possibilidade aí do Marino. E o jogador colombiano, né? Ele precisa... Porque vamos parar para pensar, o campeonato colombiano... Se hoje o Brasil é basicamente a NBA do futebol na América do Sul, o futebol colombiano está consideravelmente atrás. Tudo bem que o Marino, por exemplo, veio do principal time, mas eu já falei isso em outra oportunidade. Não só a questão tática, eu acho que tem também a questão de entender. O caso do Marino, ele no Atlético Nacional, ele era o cara do time, ele era o principal jogador, a referência, no Vasco, ele tem que entender que ele não é esse cara, e para isso também demanda tempo. Então, assim, eu acho que você trabalhar com a verdade, com a clareza, é melhor o Renato estar falando isso na coletiva, por exemplo, e trabalhar no dia a dia para reforçar e melhorar, do que boicotar os caras. Não gosta de colombiano, não vai jogar.
sabe? Eu acho que se ele pensa dessa forma, ele tá certo em expor, eu concordo com ele em parte, porque o Jean sempre falou muito sobre isso, e agora como que ele vai lidar com essa circunstância, porque são jogadores importantes, que o Vasco gastou um dinheiro, que o Vasco investiu, são ativos do clube, e que jogando, né, conseguindo alcançar esse alto nível, podem ajudar muito o Vasco ainda. Hoje a matéria até do GE hoje traz aqui os colombianos que já trabalharam com o Renato, tá? O Luiz Orejuela, do Grêmio, foi o primeiro jogador contratado no Grêmio, já estava aqui, né, no Brasil quando o Renato chegou, jogou em 31 partidas em 2020, com um gol marcado, mas não deixou saudade nenhuma. O Campaz, que está inclusive na seleção colombiana, jogou nesses amistosos, estava no Grêmio quando o Renato chegou também. E aí o Renato, quando volta ao Grêmio, ele usa o Campaz muito pouco, e o Monsalve, que foi contratado com o aval do Renato, esse jogador que está no Grêmio até hoje, em 2024, tinha sido destaque no Independente Medellín. Ele oscilou aí entre titular e reserva. No Fluminense, apenas um jogador foi contratado depois da chegada dele, que é o Santi Moreno, que veio e já foi até para os Estados Unidos de volta. E o grande jogador que o Renato trabalhou, além do John Arias, que já estava, é o Kevin Serna, que é considerado o jogador que o Renato mais utilizou e mais deu força para jogar. E tem o Gabriel Fuentes, que era um lateral esquerdo também, que acabou não indo muito à frente e acabou indo para o Fortaleza. A gente já falou sobre isso depois do jogo, Jean, mas essa repercussão para o jogador colombiano, assim como eles são meio largados na bola, segundo o Renato, eles também, será que não estão nem aí para isso? Ou entre eles conversam? Ou eles também sabem onde é que eles vão mexer no vespeiro deles, hein, Jean? Sim, Flávio, como o Sérgio falou, eu bato nessa tecla desde o Emerson Rodrigues, né? Aquele ponta que estava aqui em 24. Porque assim, ó, quando um jogador vem de fora e eu não tenho o pleno conhecimento do futebol dele, como eu não tinha do Rojas, como eu não tinha do Andrés Gomes, como eu não tinha do Marino Nestrosa, a gente vê vídeo, tudo, mas não é você acompanhar. O que mais me chama a atenção do que eles fazem com a bola é o que eles fazem sem a bola. E me parece em alguns momentos que eles estão completamente desconectados com a realidade. O jogo está pedindo uma coisa e eles estão fazendo outra completamente diferente. E eu acho que tem que tomar cuidado também, que o Renato em nenhum momento disse que os caras não prestavam. Porque hoje teve muita gente que levou para esse lado. Não foi isso que o Renato falou. O Renato disse que ele só dá ok se ele tem certezas que os caras estão adaptados. Ou seja, o Renato preferia pegar um jogador já de clube brasileiro, sendo colombiano ou equatoriano, mas que fosse de um clube brasileiro e que pudesse se adaptar aí ao Vasco. É uma questão de tempo, né? Por exemplo, a gente tem um que eu gosto muito, eu acho muito bom jogador, Richard Rios. Pô, o cara veio do Guarani, foi pro Palmeiras, que jogador, cara, que segundo volante que é esse Richard Rios. E esse com entendimento tático muito grande. Tanto que chegou no Palmeiras do Abel, engoliu, passou na frente de todo mundo e virou o jogador que virou e tá lá no Benfica. Então, eu acho que o Renato foi sincero e eu não levei para o lado pejorativo. Eu acho que são modelos de jogo. Na Colômbia se joga um modelo de jogo. No Brasil se joga outro modelo de jogo, sabe? Hoje nós estamos muito mais próximos dos europeus quanto a espaço. Não tem espaço. Não tem mais espaço para jogar. Como o Razan falou do Adson, o nosso futebol hoje ele não permite mais espaço para você poder ficar trabalhando. E o futebol colombiano é muito drible, muita transição, muito espalhado, sabe? Cada um sem a bola depois pensa no que vai dar para fazer. Então, as equipes equatorianas são assim também. A LDU, todo jogo da LDU é um entretenimento há anos. Todo mundo vai para cá, todo mundo vai para lá, ataca, defende, sabe? Então, eu acho que o Renato foi sincero e tem que saber interpretar o que ele falou. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.